você quer projetar? Eu posso projetar, professora. Tá bom, então fique à vontade, vamos ouvir a Vitória. Só um instante. Pronto. Estão todos vendo? Sim, estamos. Pronto. Bom dia a todos. O objeto de conhecimento que eu vou trazer nessa oficina é o que está na BNCC do 6º ano, que é Transformações das Paisagens Naturais e Antrópicas. A gente vai utilizar para essa oficina a habilidade número 6 da BNC, também do 6º ano, que consiste em identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. Então, a gente vai abordar como que o trabalho humano pode modificar e também transformar as paisagens. Inicialmente, o professor ele precisa buscar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, os conhecimentos prévios que a gente vai precisar para trabalhar esse objeto de conhecimento seria o conceito de paisagem, paisagens naturais e culturais e acerca dos setores da economia. Aí, algumas atividades que o professor pode fazer com os alunos para conseguir saber quais são esses conhecimentos prévios, inicialmente é fazer umas perguntas para eles sobre o conceito de paisagem. Então, o que é que eles entendem por paisagem? É esperado que muitos deles ainda pensem que paisagem consiste só em algo belo, em um panorama bonito, de paisagem, de uma paisagem natural, com árvores, rios, lagos. Aí que o professor vai ter que trazer para eles que as paisagens, elas não são somente aquilo que a gente tem visto como bonito, mas sim todos aqueles elementos que a gente pode perceber, seja com a visão ou com os demais sentidos. E também tratar com eles sobre o fato das paisagens serem modificadas pelos seres humanos, mas também pela natureza, pela ação dos processos erosivos e afins. Aqui a gente tem duas imagens, que é sobre paisagem natural e paisagem cultural, que é interessante que o professor possa levar essas imagens para a sala de aula, para que os alunos percebam as diferenças de uma paisagem para outra e quais são os elementos que eles podem perceber que foram trazidos pelos seres humanos e que foi modificado pelo ser humano, e aquilo que são elementos naturais. A paisagem natural é aquela que nunca foi tocada pelo ser humano, de modo a modificar, a transformá-la. Já na paisagem cultural, a gente pode também ter aqueles elementos tanto naturais, como os rios, as árvores, os lagos, mas também a gente vai ter os elementos culturais, que são aqueles que já houveram uma alteração pelo ser humano. Em relação aos setores da economia, é interessante que o professor possa fazer um mapa mental usando o próprio quadro branco que tem disponível na escola. Então, ele iniciaria colocando a economia e os setores e perguntaria aos alunos quais são os setores da economia. Aí é esperado que eles digam primário, secundário e terciário. E aí, a partir disso, vai sendo destrinchado. O primário, quais são as atividades que estão dentro do setor primário? Aí a gente tem a atividade extrativista, a gente tem a agropecuária. No secundário, produção industrial, construção civil, e no terciário, comércio e a prestação de serviços. E aí o professor até pode continuar um pouco mais esse mapa mental, perguntando para eles quais são os trabalhadores que estão em cada setor, qual é o serviço que eles fazem. No primário a gente vai ter o agricultor, no secundário a gente vai ter o operário, no terciário a gente vai ter o vendedor, o médico. Então, a partir disso, a gente pode ir destrinchando muito mais esse mapa mental. Após a gente ter tido esse entendimento sobre os setores da economia e as paisagens naturais e culturais, o professor pode levar uma imagem como essa que eu estou trazendo aqui para vocês e questionar os alunos.
quais são as transformações que eles podem perceber, quais foram as transformações que ocorreram nessa paisagem. Aí eles, no começo, ela é totalmente natural, e aí, já no último quadrinho, ela já tem uma paisagem praticamente inteira formada por elementos culturais. E aí, como é que essas mudanças impactaram na paisagem natural? Quais são as atividades que estão envolvidas nesse processo? Quais são as atividades econômicas? Que setores da economia eles podem perceber que estão inseridos aqui na transformação que ocorreu? Então, a partir desses questionamentos, a gente já vai poder trazer os alunos mais para a discussão e falar sobre como o trabalho, como as atividades econômicas podem transformar essas paisagens. Aqui eu trouxe um exemplo da construção de uma rodovia. Como é que uma rodovia ela pode transformar a paisagem? Como é que o trabalho pode transformar a paisagem a partir da construção dessa rodovia? Então, a rodovia ela é construída pela construção civil, que está dentro do setor secundário. Só que o setor secundário, para poder ter a construção dessa rodovia, a gente também vai usar a matéria-prima que vem do setor primário e os trabalhadores que vêm do setor terciário. Então, a gente vê que ambos trabalham juntos na construção dessa rodovia e ambos vão influenciar nessa transformação da paisagem. Aí, a partir da construção dessa rodovia, a gente já vai ver que vai influenciar novamente dentro desses setores. Então, a construção da rodovia vai facilitar o escoamento da produção, seja da produção do setor primário, das matérias-primas, seja da produção já do setor secundário. Aí também pode ter o transporte de pessoas, que então vai facilitar o acesso também de turistas ou de trabalhadores, então aí a gente já entraria na parte do setor terciário, e também uma melhoria da mobilidade urbana. Então, a gente vê que os setores da economia, eles influenciam a transformação da paisagem, e a partir dessa transformação da paisagem, ela vai novamente influenciar e beneficiar, muitas vezes, nos setores novamente. Aí, aqui a gente tem uma área de lavoura, que é basicamente do setor primário, mas utiliza máquinas que vêm do setor secundário e os trabalhadores que muitas vezes vêm do setor terciário. E também a produção dessas lavouras também ela volta para o setor terciário na parte do comércio. Então, novamente, a gente vê que um influencia no outro. Então, essa lavoura ela vai fornecer a matéria-prima para as indústrias, ela retira a vegetação nativa e ela produz os produtos que serão comercializados no setor terciário. Então, novamente, um vai influenciar no outro. Aí, aqui a gente tem alguns outros exemplos, como a construção de pontes, que facilita a questão de mobilidade urbana e também transporte de cargas e de pessoas, os portos também, que da mesma forma, eles facilitam esse transporte de cargas e a exportação, os aeroportos, que, além de transporte de cargas, ele também facilita no transporte de pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, são os turistas. Então, quanto melhor for a infraestrutura turística de determinado local, mais vai ser... os turistas vão ser atraídos para aquele local, assim, transformando a paisagem novamente. Aí, a gente tem um hotel, que ele fica, se eu não me engano, em João Pessoa, e aí a gente vê que a transformação que o setor terciário fez no ambiente que era no ambiente costeiro. Então, um local que antes era somente a praia, agora ele já está transformado pelas atividades humanas. Temos também aqui as cidades industriais, que é a construção das indústrias, e também isso faz com que aumente a quantidade de residências, muitas vezes para abrigar os próprios operários dessas fábricas e indústrias. E a gente tem também as lavouras, que modificam a paisagem, retirando a vegetação nativa e fazendo a produção desses produtos primários. Em relação à atividade, a proposta que eu trago aqui para vocês é a partir da utilização do Street View, que ele está presente no Google Maps, e a partir da visualização das imagens lá no Street View, os alunos fariam uma análise de determinado local, pode ser
da cidade de Teresina, para aqueles que residem em Teresina, ou outro local de sua escolha, em anos distintos. Eu vou já mostrar para vocês como que funcionaria isso. E aí, a partir disso, eles deveriam observar alguns aspectos, que seriam quais mudanças são mais perceptíveis na paisagem. Essas mudanças, elas estão relacionadas mais a atividades antrópicas ou a atividades da natureza. Você consegue perceber mudanças ocorridas que foram resultado da dinâmica dos setores econômicos? Então, a partir dessas perguntas, os alunos analisam as imagens de determinados anos e vê como que os setores econômicos puderam influenciar naquelas mudanças. Aí, para uma melhor análise, solicite que os alunos entrevistem pessoas que moram nas proximidades da área de estudo ou que a conhecem. Caso não seja possível, os alunos podem criar suas próprias hipóteses sobre aquelas mudanças. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem que foi retirada do Street View, do cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Rua Arlindo Nogueira, aqui no centro da cidade de Teresina. Então, aqui a gente pode perceber que em 2011, a gente tinha nessa esquina aqui uma empresa que é a Embratel, que já é uma empresa de comunicação. E logo em 2019, a gente já vai ter a presença da Drogazil, que é uma rede de drogarias nacional. Então, que ela já está chegando aqui em Teresina. Nessa rua, nessa Avenida Frei Serafim, a gente tem umas 2 ou 3 dessa mesma drogaria. Então, a gente percebe que esse setor acabou modificando a paisagem aqui nesse cruzamento. Aí eu vou abrir aqui para vocês o Street View. Só um instante. E aí a gente vai poder observar em outras áreas aqui da cidade essas diferenças e essas transformações. Aqui. A gente tem o Shopping Rio Puti. Vocês estão conseguindo ver, né? Estamos sim, Vitória. Certo. Aqui. Aí, após você entrar no Google Maps, você marca algum local do mapa e vai aparecer essa opçãozinha aqui do Street View. Aí você clica nela e aí você vai conseguir ter acesso às imagens do local. O Shopping Rio Puti, se não me engano, é mais para cá. Então, os alunos, eles podem ir se movimentando pelo mapa. O Street View, é possível a gente mexer nele também pelo celular, então até facilita para os alunos, questão de acesso. Pronto. Aqui é o Shopping Rio Puti. Essa imagem aqui é de setembro de 2022, então ela é bem recente. Vou virar aqui. Aí você vem aqui nessa opção, ver mais datas, e aí você vai ter acesso às imagens mais antigas. Ele fornece algumas imagens dependendo do local. Tem local que eles fornecem menos, mas já tem locais que tem mais imagens. Aqui é 2011. Então, esse local onde está localizado o Shopping Rio Puti, em 2011, ele era dessa forma aqui. Então, a gente vê uma paisagem que ela era basicamente natural, e aí, ao longo do tempo, ela foi sendo modificada. A gente tem aqui aspectos culturais, né, que já é as propagandas que vêm para a construção do shopping. E aí, já em 2017, a gente já pode ver o shopping em funcionamento. Então, a partir desse aplicativo e dessa função aqui, a gente consegue ter acesso a essas imagens. Temos um outro ponto aqui da cidade, que é nas partes mais industriais. Aqui. Pronto. Essa rua. Que é a Via Estrutural Arterial 2.
Essa imagem aqui é de 2019. E aí, quando a gente vê aqui, em 2011, como era? Era totalmente uma paisagem natural, com pouca interferência do ser humano. Então, a gente só vai ter uns portes e o chão batido. Já em 2019, a gente já vai ter a presença do asfalto para facilitar a questão de escoamento da produção dessa indústria. Aí temos também, aqui próximo à maternidade Dona Evangelina Rosa. Aqui. Que a gente vai ver a construção desse viaduto aqui. Aqui, pronto. Essa imagem de 2019. Aí temos de 2012, deixa eu procurar aqui. Aqui. 2011. Em 2011, a gente ainda não tinha o viaduto aqui na Avenida Barão de Castelo Branco. E aí, já em 2015, a gente vê que houve a sua construção. O professor Marcos até chegou a comentar que, antes da construção do viaduto, a quantidade de acidentes que ocorriam nessa avenida eram muito grandes. Então, aí a gente já vê um dos motivos para ter tido essa transformação no espaço. Bom, eu espero que vocês possam ter entendido a minha proposta a partir dessa oficina, e eu agradeço a atenção de todos. Muito boa a proposta, Vitória, parabéns pela apresentação, foi bem interessante observar. Eu gosto muito de usar esse aplicativo. Aí a Daiane está perguntando aqui se tem um link, mas a gente acessa direto no Google Maps, né, Vitória? Exatamente, professora. Só acessar no Google Maps, aí você escolhe algum local do mapa, e aí em algum ponto da tela vai aparecer a opção do Street View. Aí você aperta e logo depois a gente tem a opção de ver mais datas. Isso, é só você olhar o Google, entrar no Google, né? E aí ele dá várias opções, né? E aí tem lá o Google Maps. No Google Maps você consegue observar, né, essa, vamos dizer assim, possibilidade, né, de trabalhar com Street View. Mais alguém gostaria de alguma colocação em relação a essa atividade? Eu acho que ficou bem compreendido, né? Que assim, as crianças elas vão ter a possibilidade de visualizar bem a ação do trabalho humano, né? Sobre a paisagem. Eu acho que vai ficar bem interessante se a gente puder trabalhar com ela nas escolas. E como Vitória enfatizou, né, como o Google ele está presente nos smartphones, então as crianças que têm acesso a smartphone também vão poder se utilizar desse aparelho para estarem acessando, né, e fazendo essas observações. Então, é importante que as crianças sejam direcionadas, né, para que elas não fiquem só brincando no Street View, porque ele é bem interessante, e as crianças costumam ficar, deixa eu ver tal lugar, deixa eu ver tal lugar, né, então, assim, a gente pode até destinar um tempinho, uns 5 minutos, para elas ficarem, né, matando a curiosidade ali, mas logo a gente precisa direcionar o trabalho, como a Vitória já propôs, né, tem que estabelecer qual é o objetivo do uso desse aplicativo, o que é que as crianças precisam observar, que tipo de conhecimentos elas podem construir a partir dessa observação, então, de acordo com o que foi colocado na proposta. Tudo bem? Alguém quer comentar? Tranquilo, então. Muito obrigada, Vitória. Ao Kevin, pode falar, Kevin. Professora, eu trabalhei com espaço urbano no meu TCC, e é interessante quanto
o espaço urbano ele é alterado, a paisagem do espaço urbano ela é totalmente flexível. Qualquer hora ela pode ser mudar e ter uma nova função de acordo com os construtores do espaço urbano, né, como ela mostrou aí. Mas não existe essa questão, mas essa questão da paisagem natural, ela já deixa de existir a partir do, mesmo que não tenha nenhuma intervenção humana, ela já deixa de existir porque aquela paisagem, por si só, ela já vai ter uma transformação futura para sobre alguma necessidade do capitalismo, né? Exatamente, né? Conforme a gente observou na palestra do professor Marcos, né, colocando a partir da perspectiva de Milton Santos, né, seria uma segunda natureza, né, aquela natureza intocada, a ideia de natureza intocada não existe, né, então seria a segunda natureza. Mas o que a gente vai observar com as crianças é justamente a transformação do espaço a partir do trabalho, né, da imposição do mundo do trabalho. Então, por que que eu tinha uma área que era totalmente verde, com aspectos naturais, e ela vai se transformar, então, ou numa rodovia, como Vitória começou apresentando, ou numa indústria, né, e as meninas mais adiante vão apresentar a questão da transformação mais no meio rural, né? Então, nós vamos observar esses aspectos com as crianças, que a intenção é que as crianças possam construir o conhecimento acerca dessas transformações espaciais, que é o central na nossa disciplina, né, e percebam quais são os agentes que vão efetivamente atuar para que essas transformações ocorram, e o trabalho humano é um desses agentes essenciais, né, para essa transformação. Então, a gente vai agora ver a apresentação da nossa bolsista Francisca Eduarda, né, que ela vai justamente trazer essa visão, né, do espaço, das transformações do espaço no campo. Eduarda, você quer que eu apresente ou você mesma pode apresentar? Eu posso apresentar, professora. Tá bom, então. Só procurar. Tá todo mundo vendo? Sim, está projetado para nós. Então, bom dia, gente. Eu vou falar hoje sobre o tema escolhido, a tecnologia agropecuária e o desemprego, que casa até muito com o que o professor falou antes, na questão da chegada dessa tecnologia, até na forma de incentivar os alunos a irem mais de encontro a esse novo mercado que está surgindo. E a habilidade que eu vou trabalhar é a habilidade do 9º ano, que é relacionar o processo de urbanização, as transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Aí, para mim, adentrar esse assunto, eu utilizei como buscar o conhecimento prévio a agropecuária. Então, na sala de aula, lembrando antes que esse assunto eu pensei como se fosse para ser trabalhado em uma escola de zona rural e foquei também no município em que eu moro, que é o município de União. Por isso que eu achei que seria um ótimo exemplo para ser trabalhado. Então, eu vou buscar o conhecimento dos alunos sobre agropecuária, que aí eu vou começar falando sobre agropecuária no Brasil, fazendo algumas perguntas, indagando eles, se como você sabe o que é agropecuária, para gerar uma discussão, para ver o que eles sabem me dizer sobre, se eles percebem, se ela está presente na cidade, no caso, se for usado em União, como é o meu exemplo, eles vão dizer que sim, porque aqui tem uma empresa muito grande de produção de cana-de-açúcar, que é o Grupo Olho d'Água, mais conhecida aqui, chama de Convap. E aí, no caso, como seria eles exemplificando? E aí perguntaria se ela gera emprego onde eles moram. E aí a gente veria as respostas dele a partir dessas questões, que aí iniciaria buscando esse conhecimento para saber se eles têm ou não, se eles entendem a importância dessa empresa,
se eles sabem o que é agropecuária, como que ela está presente na cidade, ou como que ela está presente no Brasil, qual a importância dela. E aí, como atividade, eu usaria até a exemplificação que foi da aula passada, se fosse em forma usando a tecnologia, que seria o mural do Padlet, que seria que dá para fazer pelo celular, onde os alunos eles iriam compartilhar comigo vários assuntos sobre. No caso aqui está pequenininho, mas deixa eu ver se eu consigo ler para vocês, que é o PIB cresce 1,9% no primeiro trimestre, impulsionado pela agropecuária. Então, aí é gerando uma discussão da importância que ela tem para o Brasil, a agropecuária. E aí, depois de toda essa atividade, que lembrando, poderia ser também no Padlet, como poderia ser um mural, ou poderia pedir textos sobre, eu entraria com um assunto novo, que é a tecnologia agropecuária e o desemprego. Aí eu começaria indagando se os alunos acham que a tecnologia na agropecuária pode gerar desemprego. Tecnologia igual a desemprego, se eles acham que ela causa essa consequência. E aí, a partir daí, ia começar uma discussão sobre esse novo assunto. E aí, eu iria falar para a gente discutir sobre o assunto. Aí, eu acho muito interessante trabalhar com charges, com histórias e quadrinhos, com imagens. É muito interessante estar trabalhando isso com os alunos, porque, ao analisar a imagem, eles vão tirar as conclusões deles, e daí gera uma discussão. Aí, eu, no caso, entraria com a pergunta: ao analisar a imagem, o que você pode perceber? Aí a gente vê que nessas duas charges é a chegada da tecnologia, que são os tratores, que eles fazem um serviço que uma quantidade X de trabalhadores poderia fazer. Então, se uma pessoa faz um serviço que 10 pessoas poderiam fazer, é mais econômico para a empresa ter esse trator. Então, começaria a discussão sobre a tecnologia, se gera ou não desemprego. E aí poderia começar a adentrar o assunto exemplificando na cidade aqui. E aí eu ia entrar com um tópico falando sobre mecanização agrícola, dizendo que a mecanização ela alterou o perfil do trabalho no campo e influenciou na diminuição da mão de obra no setor. Ou seja, ela chega aqui no campo e ela pode fazer uma pessoa só dar conta de um campo enorme de cana, de um campo enorme de milharal, e aí não precisa do cortador de cana, da pessoa que vai colher o milho, das várias pessoas. Então, a mecanização ela altera esse perfil. Quanto mais automação, menos gente na produção, e o trabalho braçal ele é substituído pelas máquinas. Então, tudo isso acontece com a chegada da tecnologia. E aí, no caso, eu apresentaria uns dados estruturais do censo de agropecuária, que diz que, enquanto as pessoas que ocupam essa área de emprego estão diminuindo, a mecanização está crescendo, que são os tratores. E aí, no caso, eu ia falar da importância de se estar buscando conhecimento tecnológico, de se estar procurando, porque quanto mais a gente vai se avançando na tecnologia, mais eles querem pessoas especializadas. E aí, no caso, eu entraria com a atividade, a exemplificação da minha atividade que eu trouxe aqui, seria usar a empresa de produção de cana-de-açúcar, o Grupo Olho d'Água, para trabalhar esse assunto na cidade de União. Bom, o Grupo Olho d'Água é a empresa que eu falei que tem aqui, que ela é uma empresa enorme de cana-de-açúcar, que ela é basicamente da saída de Teresina à União, e ela já está na saída de União a Miguel Alves, ela já se expandiu para o outro lado da cidade. Então, eu começaria indagando para ter essa discussão, criar um debate em sala de acordo com as seguintes perguntas. Então, eu vi como uma atividade interessante esse debate, pensando em escola de zona rural, que às vezes não posso estar trabalhando direto com aplicativo, com a internet, por não ter acesso, e ele pode também ser aplicado na cidade e dar um ótimo resultado, que seria começar com essas discussões. No caso, eu começaria a perguntar: você conhece alguém que trabalha na Convap? Aqui, União, ela é um importante setor que gera bastante emprego, porque a Convap ainda não, a daqui de União, ela ainda não aderiu a essa tecnologia da substituição de mão de obras pela máquina. Então, a gente vê muito a questão dos covapeiros, que a gente chama de covapeiros, que são os cortadores de cana. Aí, no caso, eu perguntar se você conhece, e se a escola for no interior, na zona rural, uma boa parte dos pais desses alunos, eles trabalham para a Convap. Então, é a realidade dos alunos. Então, provavelmente, eles iriam
criar esse debate, iriam dizer, sim, meu pai trabalha, meu tio, meu irmão. E aí a segunda pergunta seria, a empresa era renda na cidade? Também seria provavelmente um sim, porque uma grande parte das pessoas, tanto da cidade quanto na zona rural, trabalham para a empresa, cortando cana, dirigindo os ônibus, operando as máquinas, os caminhões. E aí eu entraria com um novo assunto, falando sobre a tecnologia. Se houvesse uma tecnologia maior, os covapeiros ainda continuariam contratados? No caso, aí começaria essa discussão. Se houvesse uma tecnologia maior, que seria as máquinas, as colhedoras, eu iria perguntar se ainda seriam contratados, que aí geraria o pensamento deles, que eu ia instigar, se eles iam pensar assim, mas aí se tiver uma máquina que vai colher a cana, não vai precisar do meu pai para cortar a cana. E aí o meu pai, ele não sabe, provavelmente, manusear essa máquina, porque a maioria das pessoas que prestam serviços para essa empresa, eles não têm um grau de estudos tão grande. Porque aqui, o maior número de pessoas, eles vão realmente para cortar cana, são os covapeiros. São poucos os daqui que estão dentro da empresa lá, na empresa mesmo, manuseando máquina. A gente nem vê tanto, mas é para cortar cana. Então, geraria essa questão. Ah, mas meu pai ele só tem até o quarto ano do ensino fundamental. Meu pai não estudou, então ele não saberia lidar com essas máquinas. Então, eu acho que não, que ele não seria contratado, que teria uma questão maior com essa problemática. O desemprego iria vir. E aí, no caso, por último, eu pediria para eles produzir um texto discutindo sobre essa questão. Então, eu vi como trabalhar. É sempre bom você estar exemplificando algo da realidade deles, para que eles entendam melhor esse processo da agropecuária, do agronegócio, da tecnologia, sempre relacionando como que essas empresas elas alteram o espaço, como elas geram empregos, como elas podem deixar de gerar empregos por causa de uma mudança. Então, é sempre bom trabalhar com essas questões, trazendo para a realidade dos alunos, para que eles possam entender como ocorre essa questão do mundo do trabalho. E aí eu usei como referência a Base Nacional Comum Curricular para trabalhar com a questão da habilidade. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Francisca Eduarda. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui já no chat. A Lígia colocando que é muito importante muito importante para eles essa percepção, né? E aí eu lembrei da fala do professor Starley, né? Que falou a respeito das caldeiras lá em São Luís, né? É uma situação guarda uma certa semelhança, porque é o trabalho exaustivo que é exigido, né? Então, através dessa atividade, os alunos podem refletir um pouco sobre esse trabalho que é realizado, observar qual é o resultado desse trabalho em termos de produção do espaço. Então, assim, acho que essa atividade pode trazer uma reflexão para ajudar, inclusive, os alunos a repensarem o seu futuro, as suas opções de trabalho que eles possam ter no futuro, né? Pensar um pouco mais além daquela vivência espacial mais próxima, né? Que muitas vezes eles estão ali inseridos. Então, assim, essa proposta que a Francisca Eduarda nos trouxe é uma proposta para o 9º ano, então são crianças que já estão com 13, 14 anos de idade, que no meio rural já é o momento em que é exigido delas uma certa decisão ou um certo pensamento acerca de que trabalho elas irão exercer no futuro. Pode falar, Eduardo. Sim, professora, é até isso que eu quero exemplificar. Eu vim da escola de zona rural, então eu estudei até o meu 9º ano no ensino fundamental na escola de zona rural. E a maioria dos meus colegas de sala seguiram essa rumo, foram para a Covap cortar cana. E aí, às vezes eu vejo como exemplo, até hoje, quando eu apliquei fiz uma pesquisa numa escola de zona rural, aqui entre Teresina e União, lá na localidade de Soares. E aí eu fui aplicar uma pesquisa e aí eu lembro que um aluno ele falou, tia, mas eu estou no 9º ano e aí meu pai corta cana, então não vou nem precisar mais estudar, eu vou para a cana também, porque é daqui que eu me formo.
daqui que eu consiga um diploma de graduação superior, daqui que eu consigo um emprego, eu preciso disso agora, então eu vou cortar cana, porque quando eu inteirar meus 18 anos, eles me contratam, aí eu vou cortar por quantidade, como é que ele falou até, e eu sou muito boa nesse negócio, ele falou, eu tenho habilidade com facão, com tudo, eu até fiquei assim, porque às vezes a gente vê que a realidade dos alunos, que os alunos estão inseridos, eles veem uma realidade que vê o pai cortando cana, e aí eles acham que ali é onde ele vai ficar. Então, a mentalidade deles já é, vou ficar aqui, vou cortar cana igual meu pai, porque eu preciso do dinheiro para agora, porque eu preciso de um trabalho, e daqui que eu me formo, que eu estude, que eu passe no concurso, que eu consiga um emprego que vai ganhar uma renda alta, ou então eles nem pensam nisso, nem está ali no pensamento deles, que eles vão conseguir estar no superior, ou que vão conseguir um emprego ou condições melhores. Então, meio que deu um impacto quando falou isso, porque realmente, por exemplo, a minha turma de ensino fundamental, eu acho que eu e mais outras 2 pessoas que estão nesse caminho do ensino superior, estão procurando melhora de vida. A maioria estão realmente na empresa, como covapeiros. Então, eu acho interessante estar sempre introduzindo esse tema, falando da tecnologia, instigando eles a procurar meios tecnológicos, porque isso um dia vai acabar aqui na cidade. Eu acho que está até demorando, ainda tem muito essa questão dos covapeiros, e vai acabar. E aí, como é que vai ser? Onde é que o meu pai vai trabalhar? Eles vão pensar, onde é que eu vou trabalhar, se eu não tive o conhecimento, se eu não fui atrás. Então, é sempre bom o professor estar ali introduzindo essas questões. Exatamente, né? Essa reflexão, fazer com que as crianças pensem em perspectiva, que elas pensem no futuro que não é muito distante delas, né? Porque, assim, aos 14 anos, aos 18, elas já estão pensando em trabalho, né? E que esse mundo, né, da criança possa se ampliar, e ela possa buscar novas formas, né, de existir, de realizar os seus sonhos, que não fiquem restritos somente a ganhar um dinheirinho para a sua sobrevivência, né? Então, como o professor Starling colocou que lá no Maranhão eles conseguem ganhar um dinheiro muito bom, R$ 6.000, né? Então, não é somente o dinheiro em si, né? A gente está observando aqui que na Convap o salário não é esse valor tão elevado, e mesmo assim as crianças ainda têm a perspectiva de que irão trabalhar ali, né? Então, quando o professor traz para a sala de aula discussões que vão tornar esses mitos e essas construções que as crianças têm, né, da sua vivência mais cotidiana, né, tornar isso um objeto do pensar desse aluno, do pensar desse educando, que ele possa perceber o mundo para além daquilo que ele está vivenciando dentro da família, no espaço restrito que ele vivencia, né? Isso ajuda essa criança a se desenvolver enquanto ser humano, né? A pensar em espaços maiores, a pensar uma possibilidade de vida melhor para si e para a sua própria família. Então, é importante o trabalho do professor nesse sentido. Então, muitíssimo obrigada, Francisca Eduarda, foi excelente a sua apresentação. Alguém gostaria de comentar algum aspecto dessas atividades que foram propostas? Bom, acredito. Pode Professora, falar, Té. não, a gente vê como é a coisa, né? Porque essa questão da Convap, eu acho que, ao mesmo tempo, o emprego, a tecnologia, ela exige mais, ela, de certa forma, ela se torna mais eficiente do que a mão de obra humana, mas, ao mesmo tempo, ela exige maior especialização do ser humano para poder lidar com as novas tecnologias também. Aí, em relação à Convap, né, com certeza são trabalhadores que trabalham em um trabalho forçado, análogo à escravidão, né? Com certeza. Só não tem uma fiscalização, porque como eles ganham pouco cana cortada, eles não têm direito nem sequer de se levantar para poder passar a mão na testa para poder tirar o suor da cara.
Isso. Então, essa realidade precisa ser melhorada, né? E à medida que o professor traz essa realidade para dentro da sala de aula e discute essa realidade, a gente pode estar iniciando esse processo, né? De modificação, né? De mudança. Bom, então agora a gente vai ver a apresentação da cursista Viviane Maria. Ela vai nos trazer algumas propostas para trabalhar com o 8º ano. Viviane, você quer que eu projete ou você mesmo projeta? Eu vou tentar projetar aqui, professora. Tá bom, então. Estão conseguindo visualizar? Sim, estamos. Bom dia. Eu vou abordar uma atividade prática sobre um jogo de transformações tecnológicas. Para esse jogo ser efetuado, é importante que vocês observem se os estudantes já têm um conhecimento prévio sobre os conceitos de tecnologia e de desenvolvimento tecnológico. E se vocês perceberem que eles ainda não têm esse conhecimento prévio bem adquirido, você pode começar a discussão contextualizando para os alunos sobre o desenvolvimento tecnológico e, ao longo da história, a evolução do mundo do trabalho, destacando os marcos significativos e explicando como esses avanços influenciaram os tipos de trabalho e a economia em diferentes regiões do mundo, em diferentes continentes e em diferentes países. Essa atividade vai abordar a habilidade número 13 do 8º ano do ensino fundamental. Essa habilidade busca analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais na América e da África. Os materiais necessários para essa... voltando. Na contextualização, para os alunos entenderem mais sobre essa habilidade, você pode usar exemplos de países bem desenvolvidos e avançados tecnologicamente, na América, ou no continente americano, ou no continente africano. Você pode usar, eu listei alguns países que vocês podem usar, como os Estados Unidos. A gente pode explorar como a Revolução Industrial e a subsequente tecnologia transformaram a economia dos Estados Unidos, levando a uma transição de uma economia agrária para uma economia industrial e de serviços. Você também pode usar o país da Nigéria, pode inserir para os alunos investigarem como a introdução das tecnologias agrícolas influenciou a economia rural da Nigéria, contribuindo para o crescimento do setor agrícola no país. Você pode também usar a China e podem analisar como ocorreu o rápido desenvolvimento tecnológico na China e como isso impactou a transição de uma economia agrária para uma economia industrial e tecnologicamente avançada. Outro país que vocês podem usar do continente africano é o Quênia.
Os alunos podem investigar como as inovações tecnológicas na agricultura, como sistemas de irrigação modernos, afetaram a economia rural do Quênia. E vocês podem adaptar com o nível de conhecimento que vocês perceberem que os alunos já têm, com o nível de conhecimento prévio que os alunos já possuem. E também vocês podem se adaptar aos interesses dos alunos. É importante incentivar a discussão e a reflexão para promover uma compreensão mais profunda sobre o tema e sobre o contexto do jogo. Os materiais necessários para esse jogo são cartas com descrições de avanços tecnológicos, por exemplo, invenção da máquina a vapor, desenvolvimento da internet, introdução da agricultura de precisão, e cartas com descrições de consequências nos espaços urbanos e rurais. Exemplo, aumento da produção agrícola, deslocamento dos trabalhadores rurais para as cidades, a expansão industrial nas cidades. Você pode usar cartas com avanços tecnológicos, com consequências, e também vocês podem confeccionar cartas com avanços positivos, não só consequências. Vocês vão precisar também de um tabuleiro, ou com o mapa da África ou da América, ou vocês podem, se não quiserem, vocês podem adaptar com o mapa, vocês podem pegar o mapa da África ou da América, ou do mapa mundi e jogar os dados no mapa, se você não quiser fazer o tabuleiro. Vão precisar também de peças para os jogadores, aqueles totemzinhos de xadrez ou aqueles pinozinhos de ludo que vocês podem utilizar, e dados. Tudo isso vocês podem confeccionar com a ajuda dos alunos, para ter mais interesse sobre o jogo. Como mais ou menos vai ficar? O tabuleiro vai ficar mais ou menos assim, você pode adaptar da forma que você preferir. Você pode colar bandeiras de países americanos, bandeiras de países africanos, o que você preferir abordar. As cartas vão ser as seguintes: cartas de consequências, cartas de avanços tecnológicos. Você pode adicionar também cartas de avanços tecnológicos que não trouxeram consequências, trouxeram benefícios. A outra forma é usar o mapa. Você pode utilizar o mapa, o tabuleiro ou o mapa, com as cartas e com os pinozinhos. O jogo vai começar da seguinte forma: você vai distribuir as cartas de avanços tecnológicos e de consequência entre os alunos. Cada aluno terá um conjunto de cartas de cada tipo. Você vai explicar as regras do jogo. Os jogadores irão se revezar jogando um dado e avançando pelo tabuleiro. Ao parar em uma cidade, ou área rural, ou um continente, ou um país, o jogador deverá escolher uma carta de avanço tecnológico e uma carta de consequência. E analisar como esses elementos, como as consequências e os avanços tecnológicos, eles estão interligados. Os alunos vão começar a jogar e o jogo vai funcionar dessa seguinte forma: ao parar em uma cidade ou área rural, o jogador escolhe uma carta de avanço tecnológico ou uma carta de consequência e discute com os colegas como esses elementos se relacionam. Após o jogo, você pode reunir os alunos em uma roda de discussão para compartilhar as conexões feitas durante o jogo e as reflexões que eles tiveram a partir do jogo. É importante encorajar eles a pensar criticamente sobre como os avanços tecnológicos impactam os espaços urbanos e rurais e até mesmo o mundo do trabalho. As reflexões vão ser da seguinte maneira: você pode trabalhar dessa maneira ou da maneira que você preferir. Você vai pedir para os alunos que escrevam uma reflexão sobre o jogo, destacando as principais lições aprendidas sobre a influência da tecnologia nos espaços urbanos e rurais. Eles também podem criar uma apresentação curta para compartilhar em sala de aula. Os alunos serão avaliados com base na participação ativa do jogo, na qualidade das discussões durante o jogo e na reflexão escrita e apresentação.
Essa atividade ela é projetada para envolver de forma interativa e lúdica, permitindo que eles experimentem diretamente as conexões entre os avanços tecnológicos e as consequências nos espaços urbanos e rurais e no mundo do trabalho. Além disso, a discussão e reflexão promovem uma compreensão mais aprofundada sobre o tema. As referências que eu utilizei foram a Base Comum Curricular. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Viviane. Excelente apresentação. E aí, vou abrir a palavra para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta.